Olá, meus amigos da Escola de Direito Criminal, professor Vinícius Zopponi, aqui com vocês mais uma vez, conversando sobre direito constitucional para o seu concurso de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para vocês que não me conhecem, eu sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sou mestre em Direito e sou seu professor de Direito Constitucional aqui pela Escola de Direito Criminal, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Meus caros, nós estamos num desdobramento do nosso primeiro encontro. No primeiro encontro eu fiz uma análise do nosso edital em Direito Constitucional e eu prometi para vocês a resolução de uma questão para vocês sentirem a importância da estratégia de estudar por intermédio de resolução de questões. Mas como eu prometi para vocês, não é qualquer questão. É uma questão que foi selecionada, meus caros, uma questão que foi selecionada da banca, a OCP, do histórico de provas da ACP, que foi selecionada de provas realizadas no ano de 2022 e que prova direcionada para a seleção para o cargo de soldado da Polícia Militar do grandioso estado do Goiás. E aqui uma questão que tem como tópico, como conteúdo demandado, aquele item 7 do seu edital de Direito Constitucional para soldado da PMDF, que eu já comentei com vocês no nosso encontro anterior. Vamos lá, pessoal. Olha só como o estudo de uma questão bem selecionada, trazido por intermédio de uma construção estratégica dos pontos que vão ser abordados, vão nos permitir enfrentar um monte de ideia fundamental para o seu estudo no direito constitucional. Bora lá? Vamos começar sem assustar com a leitura da questão. Não paralisem diante de questões com esse perfil. Vamos lá. Vamos, aos pouquinhos, dividir para conquistar a questão, a sua nota e, consequentemente, a sua aprovação. Olha lá essa questão, a OCP 2022 PM Goiás, concurso para soldado combatente. Diz lá o enunciado. Em relação à defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a alternativa incorreta. Primeiro ponto, pessoal, quando estiver fazendo prova, você precisa mentalizar e identificar qual é a sua demanda. O que a banca quer? Quer que marque a correta ou a incorreta? Já vi muita gente boa perder questão fácil por conta disso, tá bom? Então, sempre grifa. Hoje em dia as bancas costumam colocar o incorreto em letras garrafais, em letras maiúsculas, para ajudar o candidato. Mas às vezes a banca não é tão boazinha, então você vai ter que ter esse compromisso. Sai do enunciado da questão, sabendo o que você vai procurar nas alternativas. Beleza? Vamos lá. A questão nos cobra temas dentro daquele tópico. Defesa do Estado e das instituições democráticas. E aí, meus amigos, nós precisamos saber que a nossa Constituição Federal tem um conjunto de artigos sobre este tema maior denunciado. Defesa do Estado e das instituições democráticas. São os artigos que se encontram entre a previsão do artigo 136 até o artigo 144 da Constituição Federal. E neste pacote de artigos, nós temos um que é muito importante para os concursos militares, que é a previsão do artigo 144. O artigo 144 da Constituição Federal corresponde à previsão constitucional dos denominados órgãos de segurança pública. E dentre os órgãos de segurança pública, adivinhem quem nós encontramos? Sim, a Polícia Militar. Beleza? Então, esta já é uma referência de destaque neste conjunto universo, nesse subconjunto de artigos da Constituição, do 136 a 144, o nosso ponto de exclamação, o nosso asterisco, o seu grifado vai lá
para o artigo 144. Beleza. Como vocês vão ver ao longo da leitura das alternativas, meus caros, esse é um tipo de questão que eu chamo de multitemática. Por quê? Cada alternativa vai demandar um conteúdo distinto, diverso do nosso direito constitucional. E também é uma questão que nós podemos classificá-la como de perfil mnemônico, de perfil decoreba, de perfil de memorização, propriamente de perfil que cobra a literalidade do texto da Constituição Federal. Professor, eu preciso decorar do início ao fim os artigos da Constituição? Não, não é isso que eu digo quando eu falo que é uma questão mnemônica, uma questão de decoreba. Questões com esse perfil acionam a sua memória redacional da Constituição. E essa memória você vai construir, sim, com a leitura do texto constitucional, mas vai construir também por intermédio da resolução de questões, porque nas questões a gente vai apontando os trechos, as construções que estão lá no texto da Constituição, que são as construções problemáticas, que são as construções exploradas pela banca para te gerar confusão, para exercitar a maldade, como eu gosto de brincar. Então vejam que é uma questão mnemônica, porque demanda o conhecimento da literalidade do texto constitucional, e esta literalidade é algo que você vai se familiarizar com a leitura, com a resolução de questões, e nas nossas explicações a gente vai temperando e dando sentido ao dispositivo constitucional com tópicos de teoria e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na exata medida do necessário. Beleza? Agora, vejam, eu mencionei para vocês que é também uma questão multitemática. Essas questões multitemáticas são horríveis na prova e ótimas para estudar. Horrível na prova por quê? Porque na prova, quando você pega um cara desse, você fala, meu Deus, eu não tenho que saber um conteúdo, eu tenho que saber 5, porque cada alternativa te demanda um ponto da Constituição. Então, para a prova é ruim, mas para o estudo é ótimo, porque cada alternativa vai nos dar um campo para explorar, um campo para compreender a forma como aquele aspecto, aquele conteúdo é cobrado. E aí, por cada alternativa, a gente faz um estudo de aspectos distintos do texto constitucional. Beleza? Então, para estudar esse tipo de questão é fantástico. E este é um dos critérios que a gente emprega para selecionar as questões que a gente traz para vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos começar sem preguiça. Nunca temos preguiça para estudar. Sem preguiça, vamos começar da alternativa letra A. Vamos julgar uma por uma. Bora comigo na tela cheia. Olha lá, pessoal. Diz a alternativa A, estamos procurando a incorreta. Não cabe habeas corpus em relações a punições disciplinares militares. E aí? Começou, tá valendo o nosso jogo. O que é o habeas corpus, pessoal? O habeas corpus é uma das ações constitucionais, um dos remédios constitucionais previstos, que estão previstos, os remédios, no artigo 5º da Constituição Federal. O habeas corpus, essencialmente, é o remédio constitucional que tem por finalidade, por objetivo, resguardar o direito de liberdade ambulatorial do indivíduo, a liberdade de ir e vir e permanecer. E vamos aproveitar que estamos falando de habeas corpus para fazer a leitura dos dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal que versam sobre habeas corpus, a começar pelo inciso 68 da Constituição Federal, que eu deixo na tela cheia para facilitar os nossos estudos. Olha lá a previsão constitucional deste que é o mais antigo e mais importante, mais famoso remédio constitucional, o habeas corpus. Diz lá o artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder.
Então veja que o habeas corpus é o remédio constitucional cabível para enfrentar uma violência ou uma coação em curso, em prática, sendo praticada, em face da liberdade de locomoção. Mas o habeas corpus também abrange a ameaça de uma violência ou coação à liberdade de locomoção. E o ato que caracteriza esta violência ou esta coação em curso ou em ameaça decorre de uma ilegalidade ou de um abuso de poder. Pronto, você está oficialmente alfabetizado em habeas corpus e estas informações que a gente extrai da literalidade do texto constitucional já vai nos permitir resolver muitas questões de provas temáticas em habeas corpus. Agora, vamos aproveitar e fazer conexões. Uma das grandes sacadas de estudar para concurso, meus amigos, é fazer relações entre as ideias e entre os dispositivos constitucionais, dispositivos dos atos normativos que a gente faz a leitura. Vamos aproveitar e fazer a leitura do artigo 5º, inciso 77. Professor, preciso dele para resolver essa alternativa? Não, não precisa. Mas a gente está aqui, nós estamos estudando habeas corpus. E estudar por intermédio de resolução de questões, muitas vezes significa avançar um pouquinho, recuar um pouquinho no conteúdo para poder identificar conceitos e ideias que se relacionam com aquele que está sendo objeto de cobrança na alternativa. E assim, a nossa bola de neve positiva, bola de neve no sentido bom da expressão, vai se formando, a bola de neve de um conhecimento. Beleza? Olha lá o que diz o artigo 5º, inciso 77. Este inciso, também do artigo 5º, confere a gratuidade para o ajuizamento, a impetração das ações de habeas corpus e de habeas data, que é um outro remédio constitucional. E essa gratuidade também se estende, na forma da lei, aos atos necessários ao exercício da cidadania. Então você já sabe duas coisas sobre habeas corpus. Você já sabe que é um remédio constitucional que se volta a resguardar a liberdade ambulatorial, o direito de ir e vir e permanecer, a liberdade de locomoção, e você já sabe que esta ação é de exercício, de ajuizamento, de impetração gratuita. Agora vamos direto para o dispositivo constitucional que vai nos permitir resolver a questão. Artigo 142, parágrafo 2º. Demos um salto e caímos de novo naquele conjunto de artigos que caracterizam a defesa da ordem, a defesa das instituições democráticas que a gente tem do 136 e a 144 da Constituição. Estamos agora no 142, parágrafo 2º na tela. Diz lá o artigo 142, parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Opa! Encontramos a referência constitucional para julgar esse artigo. Meus caros, vejam que a Constituição Federal afastou de modo expresso dos objetos possíveis do habeas corpus as punições disciplinares. Vamos de novo? Invertendo a ordem? As punições disciplinares foram expressamente afastadas do campo de objetos possíveis de um habeas corpus. Então, em outras palavras, em sede de habeas corpus, não é possível discutir o acerto ou desacerto de uma sanção disciplinar militar. Esta é uma opção constitucional encontrada no artigo 142, parágrafo 2º. Agora vamos complementar. Essa disposição do artigo 142, parágrafo 2º, vale para os militares integrantes das Forças Armadas. Das Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica. Porém, a gente precisa se recordar do artigo 142 da Constituição Federal. Perdão, do artigo 42 da Constituição Federal, especificamente o seu parágrafo 1º, que determina, expressa e textualmente que esta previsão do artigo 142, que existe no texto da Constituição para os militares, determina que esta previsão vai valer também para os militares dos estados, DF e territórios. Olha só que interessante. Nós temos uma conexão entre uma regra que vale para militares das Forças Armadas,
para militares dos estados, o que inclui a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. E esta construção é muito importante de você saber. E aí, meus caros, a gente chega na resposta dessa alternativa A. Essa alternativa está correta e, portanto, não é o nosso gabarito almejado. Agora vejam a diferença, vejam o que significa estudar uma questão de maneira aprofundada, de maneira estratégica. Nós poderíamos apenas e simplesmente falar o artigo 142, parágrafo 2º. Mas a gente pode ampliar um pouquinho o nosso campo de estudo para pensar um instituto habeas corpus, fazer a conexão com a regra especial que afasta dos seus objetos possíveis as punições disciplinares militares e podemos também fazer a conexão dessa regra que vale para as Forças Armadas ser projetada para os militares dos estados. E aí a gente encorpa e cria link entre as ideias. E agora você tem informações que te permitem tanto enfrentar questões só sobre habeas corpus, como também questões sobre a conexão de regras das Forças Armadas com os militares dos estados. Tudo isso a partir de uma questão, de uma alternativa de uma questão como essa. E olha só quanta coisa boa a gente aprende, revisa e concatena por intermédio de uma resolução de questão. E só foi a alternativa A. Vamos para a alternativa B, pessoal? A alternativa B diz o seguinte, olha lá na tela cheia. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Certo ou errado? Correto ou incorreto? Estamos procurando a alternativa incorreta. Já tiramos a A. Vamos julgar a alternativa B agora? Acompanha comigo esse raciocínio, que é tanto de direito constitucional como de direito administrativo. Primeira pergunta. Militar é servidor público? Sim, militar é servidor público. Servidor público tem direitos? Sim, servidor público tem direitos. Dentre esses direitos, inclui-se o direito de formar e participar de sindicatos? Sim, servidores públicos têm esse direito. E dentre esses direitos dos servidores públicos, inclui-se fazer greve? Sim, também. Nos termos da lei, a Constituição resguarda a greve dos servidores públicos. Tudo isso tem previsão constitucional? Sim, tudo isso tem previsão constitucional. Deixei aí os artigos para vocês. Artigo 37, incisos 6º e 7º da Constituição, que garante ao servidor público o direito à livre associação sindical e também o direito de greve. Agora vem a pergunta. Sendo militar um servidor público, ele tem direito à sindicalização e à greve? Resposta: não, porque estas disposições valem para o servidor público civil. O militar é servidor público, mas de uma outra categoria, é um servidor público militar. E o seu regramento protetivo, o seu regramento estatutário, as regras que regem a relação do servidor público militar, ou só do militar, que é a expressão trabalhada pela Constituição, e o Estado brasileiro, é um conjunto de regras diferenciado. Em alguns pontos, nós temos direitos que são compartilhados. Algumas regras, alguns direitos vão existir tanto para o servidor público civil quanto para o militar. Mas em alguns pontos, esse regramento é apartado. E aqui a gente enfrenta um destes pontos em que o regramento do militar é diferenciado. Por quê, meus caros? Porque o artigo 142 da Constituição Federal, mais uma vez ele, mas agora no seu parágrafo 3º, inciso 4º, nós encontramos a proibição expressa de sindicalização e de greve por intermédio dos militares, ou para os militares. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. E aí vamos entender o porquê desse tratamento diferenciado. O que justifica esse regramento? Basicamente, meus caros, a doutrina nos explica o seguinte: os militares são responsáveis pela segurança nacional, os militares das Forças Armadas, e também são responsáveis pela segurança pública no âmbito dos estados. E segurança nacional e segurança pública não pode parar. São serviços públicos vitais, mais do que essenciais, para a regularidade e para a manutenção do próprio Estado democrático de direito.
E além disso, meus amigos, no âmbito militar, vocês sabem, há um vínculo de hierarquia, uma necessidade de respeito a uma cadeia de comandos que não pode ser, ou que pode ser perturbada em greves, em situações de greve. Então, tanto olhando para o caráter imprescindível dos serviços afetos aos militares, como também considerando-se a dinâmica potencialmente perturbadora da relação de comando e de hierarquia, a Constituição entendeu por bem afastar o direito de greve. E a sindicalização, por que se afastou? De maneira bem objetiva, a doutrina nos chama a atenção, a teoria de direito constitucional nos chama a atenção para o seguinte ponto. Os militares têm, vocês sabem, porte legal de armas. E os militares são o braço armado do Estado brasileiro. E aí, por conta disso, se nós admitíssemos sindicatos para essas categorias, nós teríamos verdadeiros grupos de pessoas armadas associadas numa estrutura paralela ao Estado. E isto é potencialmente perigoso e prejudicial à própria estabilidade do Estado democrático de direito. E aí o Constituinte, quem elaborou a Constituição, fez um juízo de valor, fez uma análise de proporcionalidade para entender que é justa, legítima e adequada a proibição, a sindicalização e a greve por parte dos militares. E mais uma vez, meus amigos, muito embora nós tenhamos aqui uma previsão do artigo 142, que vale para os militares, integrantes das Forças Armadas, a gente puxa a norma de extensão do artigo 42, parágrafo 1º, que fala que aquela regra da vedação, a proibição de sindicalização e greve, também precisa ser estendida para os militares dos estados do DF e dos territórios. Beleza? Esse artigo 142, o parágrafo 3º, na íntegra, é estendido também para os militares dos estados DF e territórios. Beleza? Por isso, a alternativa B está correta, porque está de acordo com a literalidade do texto constitucional. Vamos seguir. Alternativa C. Vamos lá? Vem comigo, olha só que interessante. Essa alternativa C, como a gente vai explorar outro campo teórico agora. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. E agora, meus amigos, e aí? Começamos a miscelânea, começamos os multitemas, né? Estávamos lá felizes, focados no estudo do artigo 142 da Constituição, que nos deu o material que resolveu as alternativas A e B, mas agora a gente precisa deslocar a nossa atenção para a previsão do artigo 136, ainda dentro daquele conjunto de universo do 136 ao 144, mas a gente tem que fazer um salto para ir para o artigo 136. Uma questão que fala sobre estado de defesa. E antes de começar, vamos nos familiarizar com esses institutos. Eu disse para vocês que a gente não cai de paraquedas na alternativa. Quando necessário, a gente contextualiza a base teórica, a base normativa do instituto para poder te dar aquilo que é necessário para, mais do que acertar o julgamento da alternativa, entender o conteúdo que está sendo cobrado por trás. Então vamos nos familiarizar com esses institutos, especialmente o estado de defesa e o estado de sítio. E aqui, meus caros, a ideia básica é a seguinte: a Constituição Federal traz alguns mecanismos para o enfrentamento de graves crises constitucionais dentro do Estado brasileiro. Então, nós temos no texto da Constituição, na literalidade da Constituição, mecanismos pensados para enfrentar situações de anomalia e que, por serem situações excepcionais, vão demandar providências e regramentos também excepcionais. E dois desses mecanismos são o estado de defesa e o estado de sítio, cujo regramento constitucional estão inseridos neste pacote de artigos que eu mencionei para vocês lá no começo, do 136 ao 144, especialmente 136 e seguintes. Ok? E aí, meus caros, a gente precisa ser familiarizado com esse texto da Constituição para poder enfrentar as múltiplas questões que demandam este conteúdo. E aí, meus amigos, a Constituição aqui, nesse tópico,
traz regras bem pormenorizadas. Por quê? Porque se nós estamos falando de mecanismos excepcionais para tratar situações anômalas, quanto mais informação, melhor. Mais segurança vai dar para a vivência e aplicação daqueles institutos. E aí vocês vão perceber que os artigos 136 e seguintes são bem ricos em detalhes, em prazos, em procedimentos e também no conteúdo dos direitos que vão poder sofrer restrições durante estas situações anômalas. Ok? Então, este é o pano de fundo que você precisa ter em mente, é esse o colorido que você precisa ter em mente para fazer a leitura. E aí, se você lê esses artigos sem essas informações prévias, você vai ter um grau de retenção. Agora, você lendo de novo esses artigos com essas informações prévias, o seu grau de retenção vai ser muito maior e assim, pelas provocações das questões, a gente vai dando vida ao conhecimento e ao conteúdo. Vamos voltar para a alternativa. A alternativa nos cobra especificamente um estado de defesa. O estado de defesa, meus caros, tem previsão no artigo 136 da Constituição Federal. Ele é decretado pelo presidente da República. Prestem atenção no verbo. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para... E aí, no restante do artigo, a Constituição esclarece os objetivos, as finalidades, o que se busca quando se decreta o estado de defesa. Mas vamos parar aqui. O presidente da República pode decretar o estado de defesa. E, para tanto, para fazer esse decreto, o presidente da República tem que colher a opinião de 2 órgãos de consulta. Já vamos decorar esses caras agora. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Agora, outro ponto de atenção. Como o estado de defesa é uma medida excepcional, que vai ter repercussão no próprio funcionamento do Estado brasileiro e no próprio acesso e gozo de direitos fundamentais, a Constituição Federal exige o seguinte: uma vez decretado o estado de defesa, o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo da União, onde estão os nossos representantes eleitos, deputados e senadores, o Congresso Nacional tem que ser chamado para apreciar aquela medida decretada pelo presidente da República. Então vejam que, em outras palavras, o presidente da República decreta o estado de defesa, mas a sua decisão não é absoluta. A sua decisão precisa ser apreciada, avaliada, chancelada pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo da União. E o decreto, uma vez decretado o estado de defesa, em 24 horas o presidente da República tem que submeter este ato ao Congresso Nacional para se posicionar, para que o Congresso Nacional possa se posicionar sobre a manutenção ou não do estado de defesa. E tudo isso está no parágrafo 4º desse artigo 136. Então a gente conhece o caput, a cabeça, e vamos conhecer agora o parágrafo 4º, que esclarece justamente isso. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. E aqui temos aqueles conteúdos, ou um dispositivo, que o seu examinador adora para fazer maldade. Porque nós temos um dispositivo que tem um prazo, 24 horas, e que tem um quórum, maioria absoluta. E aí, a gente aqui, experiente com prova, sabemos que isso é cobrado com bastante recorrência. Tanto é que foi nessa alternativa C. Agora, de maneira bem objetiva, a gente vê que a alternativa C está correta, pessoal. Por quê? Porque ela basicamente corresponde à redação, à literalidade desse parágrafo 4º do artigo 136 da Constituição Federal. Se está correta, não é o que a gente quer. Vamos seguir para mais uma, agora para a alternativa D. Vamos lá, mais uma alternativa que vai nos levar para mais uma caminhada em outro ponto do nosso direito constitucional. Olha lá, pessoal, para resolver essa alternativa D, que eu vou fazer a leitura com vocês,
agora é a seguinte, ó. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública é fixada pelo regime de vencimentos. E aí? Parece grego? Vamos traduzir. Vamos começar estabelecendo algumas premissas, porque é isso que a gente faz quando resolve questões que demandam um conhecimento prévio. Vamos lembrar de alguns conceitos básicos que a gente estuda tanto no direito constitucional quanto no direito administrativo, e eu aqui na Escola de Direito Criminal tenho o prazer e o privilégio de ser seu professor nessas duas matérias. O tema é o seguinte, meus caros: sistema remuneratório dos servidores públicos. Sistemas remuneratórios dos servidores públicos. Teoria, professor? Teoria, pessoal. Mas teoria na exata medida do necessário e teoria levando-se em conta a bibliografia da sua prova, que tem em constitucional e tem também administrativo. Todos os livros eu tenho aqui comigo, me acompanham desde a faculdade. Vamos lá. Uma pitada de teoria para a gente poder entender essas previsões constitucionais que versam sobre remuneração do servidor público. Vamos lá. Vamos começar a entender o seguinte. Nosso ponto de partida é o seguinte. Na Constituição Federal, basicamente, nós temos dois mecanismos para entregar ao servidor público a contraprestação pelo seu serviço. O pagamento, o bom e esperado pagamento que a gente espera que venha lá no começo do mês, no meio do mês, no fim do mês, cada um sabe a data em que recebe, né? A gente tem dois sistemas, dois regimes para a contraprestação, o pagamento do servidor público. O primeiro sistema é o denominado regime de vencimentos, por vezes chamado de regime de remuneração. E o segundo sistema, meus caros, é o denominado regime de subsídios. Vamos entender desde já a diferença entre esses dois sistemas e vamos ver qual deles que se aplica aos servidores policiais, integrantes dos órgãos de segurança pública, porque é isso o que a nossa questão está cobrando. Sistema 1, regime de vencimento ou regime de remuneração. Anotem aí se você estiver fazendo caderno nessa aula. O sistema de vencimento de remuneração é o sistema regra. É o sistema regra. O sistema de vencimento ou remuneração é caracterizado do seguinte modo. Nós temos o servidor sendo remunerado por uma parcela fixa e a ela se soma uma parcela variável, que oscila, que se modifica, que varia de servidor para servidor, levando-se em conta aspectos como tempo de serviço, condições especiais de trabalho, enfim. O vencimento ou remuneração, portanto, é igual a essa parcela fixa, mas essa parcela variável. E essas parcelas variáveis têm diversos nomes. São as vantagens, os adicionais, as gratificações e o somatório dessas duas parcelas, a fixa mais a variável, dá o vencimento da remuneração. E assim é que se dá a remuneração regra no direito, no sistema constitucional brasileiro. O sistema 2, meus caros, é o sistema de exceção. É o sistema que foi previsto apenas para algumas categorias de agentes públicos. Estou falando aqui, de novo, repetindo o nome, do sistema de subsídios, do regime de subsídios. E o que caracteriza o regime de subsídio? O subsídio é caracterizado justamente pelo pagamento na forma de uma parcela única. Então vejam que no subsídio não há vantagens pecuniárias variáveis, como a gente encontra na remuneração ou no vencimento. E aí a Constituição confere, associa esse regime 2, o regime de subsídios, regime excepcional, para algumas categorias específicas, alguns subgrupos de servidores públicos, de agentes públicos. Vou te dar um exemplo que não diz respeito aos policiais, mas para você guardar. Exemplo expresso da Constituição. Membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, são remunerados sob a forma de subsídios. Agora, estabelecemos as premissas, vamos para a questão no caso concreto. O que a questão está nos cobrando essencialmente, meus caros? A questão está nos cobrando se os servidores policiais, integrantes dos órgãos de segurança pública, recebem pelo sistema de subsídio ou pelo sistema de vencimentos. É o regime de subsídios ou é o regime de vencimentos? Eles estão no sistema regra ou no sistema exceção? E aqui não tem para onde correr. A gente precisa conhecer o texto constitucional. E a resposta está
no artigo 144, parágrafo 9º da Constituição, que diz o seguinte: a remuneração dos servidores policiais e integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. E aí, meus caros, este parágrafo 4º do artigo 39 é justamente o dispositivo que fixa o sistema dos subsídios. O sistema dos subsídios. E aí, pronto, a gente consegue identificar mais uma característica, ou esta característica, da remuneração dos servidores policiais e integrantes dos órgãos de segurança pública que estão descritos lá no artigo 144 da Constituição. Eles são remunerados pelo sistema de subsídios. E aí a gente acha o erro da nossa alternativa D e, portanto, ela é incorreta e, portanto, ela é o nosso gabarito. Agora, olha tanto de coisa bacana que a gente pôde revisar aqui. Aproveitando uma questão de constitucional para afirmar um ponto de administrativo, e aqui você está com o mesmo professor, não eu vou falar sempre a mesma língua com vocês, usando a doutrina lá de administrativo que está no seu edital, a gente faz uma revisão de administrativo, faz esse tópico de maneira mais ampla, dá um exemplo que te faz lembrar de um aspecto do texto constitucional, que está aqui nesse artigo 39, parágrafo 4º, e esclarecemos a regra dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública. Vejam como que a gente consegue extrair informação preciosa e fazendo de maneira sistemática, cruzada, te oferecer um conteúdo muito além daquele que você precisa para resolver esta alternativa. E a este conteúdo além, o ponto que a gente recuou um pouquinho para fazer a revisão dos sistemas e o ponto que a gente avança um pouquinho, nesses excessos, nessas bordas, vão estar outros itens da sua prova. E para terminar, pessoal, porque a gente não tem preguiça aqui na Escola de Direito Criminal, mesmo já tendo o nosso gabarito letra D, eu vou julgar a letra E com você. A gente já sabe, se a D é o nosso gabarito, a D é incorreta, a gente já sabe que a E está correta. Mas, sem preguiça para estudar, vamos rever, vamos entender essa alternativa aí. Que diz o seguinte, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E aí, meus caros, essa alternativa, meus caros, a gente já sabe que ela está correta, e ela está correta por quê? Porque ela basicamente corresponde à literalidade da previsão do artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal. Eu não copiei e colei aqui porque é literalmente o que já consta da nossa alternativa. E olha como é importante esse artigo 144, parágrafo 6º, porque ele nos dá duas informações que são recorrentemente cobradas em prova. Vamos destrinchar o 146, parágrafo 6º, antes de encerrar, para você levar essas duas âncoras para a sua prova. Primeira informação que consta desse cara aqui é a seguinte: a Constituição está nos dizendo primeiramente o seguinte: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são, guardem, forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro. Forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro. E segunda informação básica que você precisa extrair desse artigo, que também é âncora e cobrada em prova, é a seguinte: as polícias militares, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil e policiais penais estaduais subordinam-se, guardam o verbo, subordinam-se ao chefe do Poder Executivo Estadual, ou seja, ao governador de estado. Duas informações imprescindíveis, duas informações importantes extraídas desse artigo 144, parágrafo 6º. E com isso, meus caros, agora sim a gente chega ao final da resolução dessa questão, chegamos ao final dessa questão exemplificativa que eu trouxe para vocês, para convencê-los de quão importante e instrumental e estratégico é resolver questões de prova, desde que a gente o faça sem preguiça, com conteúdo e fazendo as incursões de teoria necessária para compreender os temas, fazendo os vínculos dos dispositivos, para, além de acertar aquela questão, a gente consegue dar o pano de fundo que
ou a partir do qual, ou dentro do qual a questão foi construída. A gente vai fazendo apontamentos dos tópicos que o examinador pode utilizar para fazer questões maldosas, de literalidade do texto constitucional, e assim a gente vai percorrendo o conteúdo. E quando você menos espera, passaram-se aí mais de meia hora de aula em uma questão com 5 alternativas, lendo aí diversos dispositivos da Constituição. A gente passou do habeas corpus ao regime remuneratório e você sai desse nosso encontro com um conteúdo consolidadíssimo. Tenha certeza de que qualquer questão que cobre um conteúdo da alternativa ou conteúdos que estão nas bordas do que eu mencionei para vocês, vocês estão prontos e preparados para acertar. Beleza, meus caros? E era este o desafio, a proposta, o convite que eu queria fazer com vocês aqui pela Escola de Direito Criminal. Eu deixo para vocês mais uma vez o meu Instagram, @vszopone. Qualquer dúvida sobre algum conteúdo explorado em aula, ou se quiser conversar comigo sobre o direito constitucional, direito administrativo, ou sobre algum aspecto da sua prova, me acione por lá, vai ser um prazer receber cada um de vocês. E aí, meus caros, a gente segue aqui pela Escola de Direito Criminal. Eu quero convidar vocês a conhecer o nosso curso, a nossa escola como um todo e ao nosso curso desenhado para a prova de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu encerro por aqui, meus caros. Um forte abraço a todos, bons estudos e uma excelente reta final.